Bem, meus irmãos, esse tempo da palavra, tempo da mensagem, a gente entende que é o tempo onde a igreja para ser orientada, para ser alinhada na vontade do Senhor, naquela voz que vem do Senhor para colocar o seu povo na direção que Ele quer. E sempre peço, sempre oro para que Deus me faça sumir mesmo nesta hora, que eu não passe de um mero canal da palavra do Senhor e da voz do Senhor. Esse é meu desejo, essa é a minha oração, porque se for de mim mesmo, eu acredito que não passará de uma exposição. Quando é do Senhor, aí eu acredito plenamente que se trata de poder, né? O poder do Evangelho, o poder da palavra, que é isso que eu compartilho com vocês hoje à noite. A gente tem trabalhado nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de quarentena, em mensagens que apontam para temas em todas as circunstâncias. Já falamos de vários, hoje é segurança em todas as circunstâncias. O senso de segurança é indiscutivelmente um grande anseio do ser humano. O ser humano ele tem esse senso de segurança, esse anseio por se sentir seguro. E eu acredito que isso começou com a queda. Um ambiente onde o Senhor estava com Adão e Eva, logo depois da queda, depois das sentenças que nós conhecemos nas narrativas de Gênesis 3, diz o texto que homem e mulher foram expulsos do paraíso. O ambiente de segurança não era um jardim, um ambiente de segurança era outro, nós sabemos o nome. Mas depois do ser expulso, depois de o casal não estar mais neste ambiente de segurança, a insegurança passou a ser uma realidade da existência humana. Qualquer nação sabe que não é capaz de gerar segurança aos seus cidadãos. Qualquer polícia, qualquer governo, qualquer força sabe que a segurança ela não é plena. Não é possível nós termos segurança para catástrofes, para fenômenos da natureza. Nós não temos seguranças para um vírus. E como é a nossa realidade, vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Temos tomado providências, o isolamento social, máscaras, luvas e álcool, para que o ambiente se torne cada vez mais seguro e uma certa segurança seja proporcionada. Então é isso. E a gente falar sobre segurança, o sentimento de estar plenamente seguro, um coração resolvido, uma alma que descansa numa segurança, esse é o meu objetivo de compartilhar com vocês hoje. O texto que eu leio é Salmo capítulo 4, e eu convido você a abrir sua Bíblia. Salmo capítulo 4, apenas 8 versículos, um salmo de 8 versículos, sendo atribuído a Davi. Salmo de verso 4, Davi diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, e na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, e aquietai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Muita alegria me puseste no coração. Muita alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro, em segurança. Salmo 4, ele é atribuído a Davi, e o cenário vale a pena nós entendermos um pouco. Dizem alguns estudiosos que nesse ambiente aqui que Davi está
escrevendo o Salmo 4, ele deve também ter escrito o 3. O 3 e o 4, eles parecem ser na mesma situação. E é verdade. Dá a entender que o 3, ele tem mais um cenário de alvorada e o capítulo 4 mais de vespertino, um ambiente mais de tarde. E Davi está aqui num cenário muito adverso. A angústia ocupa lugar que para muitos de nós é indescritível. Sabe o que está acontecendo? Davi ele está fugindo do próprio filho que quer matá-lo, Absalão. Ele fez uma conspiração contra Davi. Absalão ele se revolta, ele se rebela, e ele agora está procurando o próprio pai para matá-lo. Possivelmente o Salmo 4 foi escrito ali em 2 Samuel, capítulo 16, quando fala que Davi chega às margens do rio Jordão exausto. Ele está fugindo do filho, junto com alguns homens, junto com alguns companheiros, que ele está em ambiente de muita angústia. Você imagina isso? Um filho está procurando um pai para matá-lo. E Davi, nesse ambiente de fuga do filho, ele escreve nada mais, nada menos que 8 salmos. O Salmo 3, 4 e mais 6 salmos são atribuídos a Davi nesse cenário, nesse ambiente de estar fugindo do próprio filho, ameaçado de morte. Interessante, né, gente? Quando os nossos ambientes de angústia podem ser extraídos de nós lindas composições de quem Deus é. O que você vai deixar na quarentena? O que esse ambiente aí de Covid-19? Vamos ter registros nossos para as nossas famílias, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. O que eles lerão em nós e de nós? Interessante, Davi, no ambiente de angústia, ele deixa 8 salmos. E nós deixaremos o que nesse tempo de incerteza, de insegurança e de tanta adversidade? Isso me dá um desafio. Só em saber disso, eu já me sinto desafiado. Mas quero começar aqui a refletir com você sobre o último versículo. Quero começar pelo último versículo. Em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Eu acho que isso aqui é um resultado final. Se nós pensarmos assim, isso aqui é o resultado do dia, esse é o resultado de uma caminhada, esse é o resultado de uma vida. Deitar, todo mundo deita. A diferença é em que estado nós nos deitamos. Deitar não significa dormir, porque muitos não conseguem ter descanso suficiente para a alma ir se aquietando a ponto de entrar num sossego do sono. Muitos não estão dormindo por falta de sono, muitos não estão dormindo por excesso de coisas, excesso de preocupações, excesso de planejamentos, de projetos, excesso do amanhã que ainda não chegou, que faz com que o sono não seja permitido na alma. É curioso que a noite é um tempo também onde a gente fica digerindo as injustiças que sofremos. A cama, para alguns, é um ambiente onde o choro ele é mais aberto e destampado. A noite, na hora de dormir, é o tempo que o planejamento do amanhã ele pode estar acontecendo. Mas também é um tempo de administrar os fracassos do dia. Às vezes, nas noites, nós temos agora caminhos de avaliações, de questionamentos. Entramos num universo que só cabe a gente. As pessoas que até estão dormindo do nosso lado não são convidados a entrar com a gente nesse caminho. Isso é a hora de deitar. E por isso que muitos não dormem, não encontram sossego. Talvez a hora de deitar é cheia de vida. E nada mais cheio de vida do que na hora de deitar, porque é exatamente o resultado de um dia. Falo possivelmente em linhas gerais, nem todos podem ter essas realidades na hora de deitar. Mas que a hora de dormir, a hora de se dirigir ao leito, a hora de se dirigir para a cama, ela denuncia o estilo de vida que nós temos, isso aí é inegável. Davi, nesse versículo 8, ele diz Senhor. Gente, a segurança,
em todas as circunstâncias, eu penso que está nesse nome, Senhor. Está naquele que domina sobre tudo e todos, naquele que manda. A segurança está em ordens que são declaradas e proferidas, e os seguros são esses que obedecem, Senhor. Eu consigo deitar em segurança e em paz dormir e logo pegar no sono, porque há um Senhor sobre a minha vida. Não há necessariamente um Salvador, há um Senhor, que nos braços do qual eu confio a minha vida. As ordens podem ter contrariado completamente e totalmente os meus desejos, mas é nele, nesse senhorio, que dita o caminho, que ordena e organiza os meus passos. É nele que a gente encontra segurança, na premissa de que ele sabe o que está fazendo. Gente, a gente não tem segurança num Deus em quem nós não confiamos. Nós não podemos ter segurança em quem a gente não tem uma capacidade de ter a convicção de que ele está certo, independente que eu não entenda. Quantos de nós não estamos com a falta de sono porque a gente não consegue entender? Dá um convite hoje à noite, você não precisa entender, você precisa obedecer para se sentir seguro. O entendimento não me traz segurança, o entendimento só me traz informações. Segurança está em quem eu obedeço. Interessante que eu estou sentado aqui num banco, e para sentar neste banco eu tive que confiar que ele me aguenta. Curioso que falar de segurança, eu não poderia confiar mais num banco do que no meu Deus. Eu não tinha certeza que ele me seguraria. Eu confiei. Eu posso me lançar totalmente nos braços do meu Senhor. Do meu Senhor. É a palavra que Davi usa. E Davi diz assim: Senhor, só tu. Segurança está apenas em um. Só tu, não há outro, não existe outro recurso, não existe outro nome, não existe outra pessoa, não existe outro ambiente, é só tu. Não existe outra ferramenta, um método alternativo, não existe um caminho possível, não existe um atalho, não existe substitutos que possam me redimir das minhas inseguranças e dos meus medos. Só tu me fazes. Ora, a ação sofrida. O Senhor faz isso em mim. Senhor, só tu me faz. O Senhor gera essa paz dentro de mim. O Senhor promove o sossego, capaz de me fazer deitar, e ao me deitar, eu logo pegar no sono. Junto. Tem algumas pessoas que desligam na hora que deitam. E é muito curioso, pessoas que parece que o sono está na mão, passa no rosto e dorme. Conheci uma pessoa que diz assim: vou dormir, ele vira o rosto e dorme. Parece que ele controla isso. Mas aqui nesse texto não se trata de uma capacidade física, mas é difícil uma pessoa fazer isso. Vou dormir e não dormir, se não tiver uma segurança plena em si, no ambiente. Gente, insegurança não faz a gente dormir. Mas vamos lá, o versículo 8, ele é apenas, como eu falei, um resultado. Já disse para vocês, Senhor, só tu me fazes. Mas é um resultado. Eu cheguei à noite para dormir. Davi possivelmente escreveu esse salmo no pôr do sol, na noite, na hora de deitar. E ele analisando o seu dia, a sua caminhada, como eu falei, fugindo do filho, em profunda angústia, ele compõe esse salmo. E na hora de deitar, ele diz, é assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Mas durante o dia, o que foi que aconteceu durante o dia para a noite ser essa realidade? Aí eu queria ir agora lá para o versículo 1. Vamos caminhar nesse Salmo 4. Versículo a versículo. Esse Deus me responde quando clamo. Versículo 1, ele me responde quando clamo. Esse Deus não é um Deus que me deixa no vácuo. Pode ser que esse Deus me deixe no silêncio, mas não me deixa no vácuo. E o silêncio de Deus é resposta. Gente boa, o silêncio de Deus é uma resposta. O Senhor não precisa verbalizar.
Até mesmo porque tem alguns questionamentos nossos e tem alguns pedidos nossos que, se Deus respondesse, Ele teria que nos matar. Tem algumas respostas que o silêncio de Deus deveria ser o suficiente para nós. E sabe o que é que aplaca? Sabe o que é que me deixa seguro? Não é o seu silêncio, é a certeza de que Ele me ouviu. A segurança nossa está num Deus que me ouve e não numa cobrança da sua resposta. Talvez o Senhor já respondeu muitas orações suas. O Senhor já respondeu muitas orações minhas, dizendo não ou ficando em silêncio. E isso deve ser o suficiente como resposta. Davi, ele diz: o Senhor responde quando eu clamo. O clamor do Senhor, o clamor de Davi, não fica no vácuo. Ele tem ouvidos disponíveis. O Senhor responde. Aqui, nesse caso, quando Davi ele nos apresenta isso, eu penso sim que o Senhor não me deve respostas antes de declarar que Ele me ouve. E é aí que está a minha segurança. Deus ouviu você hoje. Deus ouvirá você hoje à noite. Deus ouvirá você na sua angústia. Deus ouvirá você na luta com seu filho. Deus ouvirá você e Deus nos ouvirá. Essa é a nossa segurança. Depois, sabe qual é a outra estrutura de segurança de Davi que faz com que ele durma seguro, em paz e em segurança? O Senhor é o Deus da justiça. Não é isso que está escrito. Não é Deus da justiça. Sabe o que está escrito? Deus da minha justiça. Sabe por que muitos de nós somos inseguros? Porque exatamente há uma diferença aí. Possivelmente quase nenhum de nós temos dúvidas de que Deus é justo. Nenhum de nós, possivelmente, questionamos se Deus é justo. Sabe qual é o nosso questionamento? É se Deus é justo comigo. Muitos dizem, as coisas dão certo para os outros é que são felizes, parece que só eu, por que não comigo? Ou por que comigo? Muitos de nós estamos entrando por caminhos de adoecimento de alma porque questionamos não que Deus é justo, mas que Deus não é justo comigo. Precisa relembrar o contexto de Davi? Usurpado do trono por causa de uma rebelião do próprio filho, e o filho quer matá-lo. Sabe como é que Deus chama? Sabe como é que Deus é chamado por Davi? Deus da minha justiça. Gente, isso faz muita diferença. Eu não tenho dúvidas de que Deus é justo comigo. Eu paro com o vitimismo. Eu paro de um ambiente tenebroso. Eu saio de um ambiente escuro e venho para a luz da justiça do meu Senhor. Lembra o texto? Eu sei que sobre a minha cabeça raiará o sol da justiça. Isso é uma confiança plena num Deus que é justo comigo. As tragédias que acontecem, os filhos que não dão certo, os tronos que perdemos, as perdas que temos que contabilizar. Gente, você quer viver num ambiente inseguro? Acredite que Deus é justo, mas não é justo com você. Isso vai decretar, isso vai definir, isso praticamente vai fechar a nossa sepultura. Porque nós nunca mais viveremos seguros. Sabe qual é o outro ambiente que Davi também nos alerta? Para que o sono seja em segurança, porque a vida tomou esses passos, é que o Senhor, Ele é aquele que me visita na minha angústia. O Senhor me livra da ou na angústia. Você sabia que esse artigo muda tudo? Muitos de nós estamos inseguros porque nós queríamos um Deus que nos livrasse da angústia. E sabe o que Davi está dizendo? O meu Senhor, o Deus da minha justiça, Ele me dá alívio na angústia. Eu não sou blindado da angústia, então não está nada errado. O meu filho querendo me matar não tem nada errado. A visão com Deus continua limpa. O relacionamento com o Senhor continua de pé. A convicção de quem Deus é ainda continua firme. Mas Ele adquire
adquire um entendimento que faz com que o seu sono denuncie a sua segurança. O meu Deus me dá alívio na angústia. A palavra hebraica para angústia é canto de parede, que não tem para onde ir, e você está sendo apertado por realidades. Ou seja, é angústia mesmo. Você não tem como sair dessa. É um canto no qual as realidades, os inimigos, a dor, vai te esmagando, e vai te esmagando, e vai te esmagando. Isso é angústia. Tem alternativa? Não. Tem saída? Não. Os inimigos, a dor, a aflição recuará? Não. Está avançando contra mim. E o Senhor, para Davi, é aquele que dá alívio. É aquele que chega nessa hora de sufocamento e muda o contexto. O que Deus precisa para nos dar alívio nas nossas angústias? Então nós queríamos um Deus que nos livrasse da angústia. Por que não livrou o seu filho? Sim, porque nós olhamos João 12, verso 27. Jesus diz assim: a minha alma está angustiada. O nosso Senhor, do qual nós somos discípulos, por isso nos chamamos de cristãos, ele não teve nenhum problema em dizer alma angustiada. Mas ele diz: o que eu vou dizer nessa hora? Deus, cumpra a tua vontade na minha vida. O Senhor nos dá alívio com uma convicção. O Senhor nos dá alívio com entendimento. Os profetas, qual deles não eram angustiados? Os apóstolos? Entristecidos, mas sempre alegres. Deu para entender? Quando o apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios 3,10, somos homens entristecidos, mas alegres sempre. Que isso? Realidades difíceis, mas internamente uma alegria indescritível. Na angústia, da angústia, eu não sou imunizado, como muitos de nós queríamos. Muitos de nós, nesse tempo de coronavírus, nós estávamos imaginando uma blindagem contra nós. Cristãos que não pegam vírus. Cristãos que não sofrem. Quantos de nós estamos questionando se Deus é justo comigo, porque eu estou sofrendo? Quantos de nós estamos buscando um Deus que nos livra da angústia? Gente, isso não é segurança, isso é agonia, aflição, perturbação, paranoia. Quer ter segurança para dormir um sono tranquilo? Deus é justo comigo. Outra certeza? Ele me dá alívio quando a angústia é real. Aqui o Senhor também, ele revela-se para Davi. Davi conhece esse Deus e ele vai falando desse Deus, mais uma vez num ambiente muito adverso. E agora o Senhor diz a Davi, ele fala sobre o Senhor. Bom, o Senhor distingue, o Senhor faz distinção entre os piedosos. Muitos dos nossos ambientes inseguros estão na definição e nas desvalorizações que os outros fazem a nosso respeito. Nas calúnias, nas incompreensões. Pessoas estão com Davi. E essas pessoas que possivelmente estavam ali com Davi, estavam inflamando o seu coração e possivelmente contaminando os outros, por causa de um ambiente complicado que Davi estava vivendo. Mas as pessoas que não reconhecem o seu valor, a sua honra, a sua glória, como Davi fala no texto, as pessoas querem perverter a minha honra, a minha glória, com vaidades e com mentiras. Se esse homem se deixasse levar por causa das coisas que falam sobre ele, Davi seria esmagado por essas pessoas, assim como muitos de nós somos esmagados pelas críticas que sofremos. Depende. Esmagados depende do ambiente. Davi não foi. Ele é seguro o suficiente.
seguro demais, para não depender que os outros definam quem ele é. Sabe o que Davi diz aqui nesse texto? O Senhor distingue aqueles que são dele. E logo, quando eu tenho essa convicção de que Deus distingue que eu sou dele, o Senhor distingue os piedosos, então os rótulos, o que as pessoas dizem a meu respeito, o que as pessoas me criticam, as calúnias ou as perseguições ficam no nível muito, muito abaixo. O meu ambiente de segurança é um ambiente onde o Senhor me distingue dos demais. O Senhor sabe quem eu sou. E esse é um instrumento, e essa é uma realidade que me dá segurança. Naum, eu acho extraordinário o texto de Naum. Nínive caindo em ruínas, o Senhor dando sentenças, tsunamis virão, a cidade será revirada. Mas no meio disso tudo tem uma ilha. Versículo 7 de Naum, capítulo 1, diz assim: mas o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Tudo caindo, tudo desmoronando, uma cidade e um mundo virando chamas, virando escombros e tsunamis passando por cima e arrebentando com o que sobrou. Vem o versículo 7 no meio disso tudo. Mas o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. O Senhor sabe distinguir. Irai-vos e não pequeis. Ô, gente boa. Isso aqui é muita segurança. Isso aqui é uma vida. Entende a proposta que a gente está refletindo hoje à noite? Estou conseguindo ficar claro? Me deixar claro? Estou me fazendo ser compreendido? O versículo 8 é o resultado disso tudo. E no verso 4 e 5, Davi, ele nos chama a uma reflexão. Irai-vos, isso é comum ao ser humano, mas não pequeis. Só que Davi, ele entende que é num ambiente de consultar o travesseiro que as coisas são resolvidas. Enquanto você olha lá em Efésios, que Paulo usou essa palavra de Davi, em Efésios 4, 26, Paulo diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira, lembra? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolve isso, cara, durante o dia, antes que anoiteça. Davi diz assim: antes que amanheça, irai-vos e não pequeis, consulte o seu travesseiro, sossegue. Não responda nada num ímpeto de fúria, não reaja na sua ira. Irar é extremamente humano, ira é um dos atributos de Deus. Mas o que a ira vai fazer comigo? Só quem está muito seguro não peca. Davi estava sendo perseguido pelo filho. Davi estava sendo ameaçado de morte pelo filho. Ele perdeu o trono por causa do filho. E ele está dizendo: gente, não peca não na sua ira. Só uma pessoa muito segura faz isso. As reações dos irados que levam a um pecado são denúncias das inseguranças que eles vivem. São tão inseguros que precisam responder na força, na violência, aquilo que disseram, aquilo que os atacaram. Eles precisam de um contra-ataque. E o contra-ataque do cristão, ele é muito bem definido nas Escrituras. O contra-ataque dos cristãos é sempre da forma que o Senhor respondeu aos seus adversários. De qualquer forma, a gente não está falando de uma receita, a gente não está falando de um método, nós estamos falando de um estilo de vida. Não é possível hoje, eu e você, nós não respondermos com pecado às nossas iras, porque não há receita, há uma vida sendo transformada. Eu olho para Deus e eu sei o que fazer quando a gente sofre ataque. É só assim que a gente não vai pecar. E o Senhor chama, interessante isso, né? Na hora de deitar,
Consulta o travesseiro. Na hora de deitar, raciocina. Na hora de deitar, pensa. Quantos dos nossos filhos são feridos? Quantas vezes eu já feri pessoas em responder no momento que eu estou virado? Não tem jeito, o resultado é pecar. Verso 6, caminhamos aí, estamos chegando próximo à hora de dormir. Davi, ele diz, bom, enquanto muitas pessoas esperam por dias melhores, eu espero pela face do meu Deus. Porque alguns estavam dizendo, como eu gostaria de ver algo de bom acontecer. Verso 6. Como seria fantástico se essa situação mudasse. Como seria extraordinário a gente sair dessa situação terrível que nós estamos vivendo. A resposta de Davi é diferente. Deus, mostra para mim a face do teu rosto. Enquanto eles estão pedindo mudanças de contexto, eu queria um encontro contigo genuíno. Sabe, gente, Deus não tem dificuldade nenhuma de mudar a nossa história. Qual recurso Deus precisa para mudar a minha sorte? Quanto tempo Ele precisa para que isso aconteça? Mas a gente está esperando isso acontecer angustiado, inseguro, num Deus que não faz justiça por nós, num Deus que nos abandonou, num Deus que permitiu a gente passar por angústia. Ei, cristão, ei, gente boa, o nosso pedido deveria ser: Deus, mostra a tua face. Essa ideia de mostrar a face, ela é bem interessante, porque Jeremias, lembra aquele texto do vaso nas mãos do oleiro, e o vaso estraga, o Senhor refaz? O Senhor diz assim: vai acontecer isso com aqueles que se arrependerem, mas com aqueles que não se arrependerem, eles só verão as minhas costas e nunca o meu rosto. Verso 17 de Jeremias 18. Muitos só verão as minhas costas. Gente, que terrível é uma pessoa que nunca verá a face de Deus. Que terrível uma pessoa que nunca terá a atenção de Deus. Quando Davi diz assim: Senhor, mostra o teu rosto, significa: Senhor, me faz ser aceito. Eu sou aprovado por ti. Eu estou no raio da tua visão. A tua visão me alcança. Eu estou no centro da tua vontade. Eu estou no lugar para onde o Senhor olha. Eu estou na direção do teu caminho. Eu estou em rota de colisão com teu amor. Mostra a tua face, Senhor. Então, eu peguei o caminho contrário de Adão. Enquanto o Senhor estava perguntando aonde o Adão estava, eu já estou querendo que o Senhor olhe para mim, porque eu estou diante de ti. Enquanto pessoas estão querendo dias melhores, eu estou querendo um Deus vivo e verdadeiro. Um encontro, um relacionamento íntimo, profundo, de ver a tua face. É isso que eu quero. Então Davi poderia dizer: Senhor, eu queria o meu reino de volta, eu queria o meu trono de volta, eu queria o meu ministério de volta, eu queria o meu filho convertido, eu queria que esse contexto tão adverso mudasse, eu queria voltar para o meu trabalho, eu queria que o vírus fosse extirpado, eu queria que o mundo voltasse ao normal, eu queria ver o bem, eu queria que o meu marido, eu queria que a minha esposa, eu queria que o emprego, eu queria tanta coisa, quem dera ver o bem. Isso não é um ambiente seguro. Imagina essa pessoa na hora que for dormir. Que alma aquecida é essa? Vê se assim que deita, dorme. Não, porque não viu bem ainda. Agora veja a diferença do sono daquele que viu a face do Senhor. Esse é um ambiente seguro. Deus está olhando para mim. Sabe qual é o ambiente seguro? Ele olha para mim. Além de me ouvir, Ele olha para mim. Às vezes eu dormia, a minha mãe, que se estivesse viva teria feito aniversário antes de ontem. E eu criança, o ambiente da minha casa era um ambiente muito adverso. Era um ambiente onde lutas espirituais eram de intensidades indescritíveis.
e a minha mãe costumava me colocar numa rede, e ela ficava me balançando, e eu só conseguia dormir enquanto eu percebia que ela estava olhando para mim. Crianças, geralmente não é assim, não é muito diferente disso. Que segurança, ela está olhando para mim. Eu não sei o que vai acontecer. A noite é muito adversa. À noite nós somos vulneráveis. Mas ela está olhando para mim. Tem alguém mais forte que eu. Tem alguém que sabe o caminho. Tem alguém que me ama. Tem alguém que morreria por mim. Tem alguém que me protegeria com todas as suas forças. E essa pessoa está olhando para mim. Deus está olhando para você. Quando você for dormir hoje à noite, você tem certeza que Deus está olhando para você? Só tem uma resposta. Só se você estiver no lugar certo. Quero caminhar para o fim. Jesus, em João capítulo 16, João registra algumas palavras de Jesus, é longo, mas eu destaco 2 versículos. Jesus diz assim, no verso 32 de João 16, eis que vem a hora e já é chegada, chegou a hora, em que sereis dispersos, cada um na sua casa. Interessante, né? E me deixareis só. Mas Jesus diz assim, contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci tudo. Vocês ficarão nas suas casas. Meu Pai está comigo. A segurança que nós temos é a segurança na relação com o Pai. A segurança que nós temos é na presença dele comigo. A segurança que nós temos é na revelação. Eu tenho dito isso para você e você não tem dado ouvidos. No mundo passareis por aflições. Isso é segurança num relacionamento honesto. Segurança na vitória. Eu venci o mundo. Eu venci tudo. E se você estiver em mim, você terá paz. Se você estiver no mundo, você terá aflição. Tenho dito isto para que vocês tenham paz onde? Em mim. No mundo passareis por aflições, mas em mim vocês terão um ânimo diferente, porque vocês sabem que estão do lado de quem venceu. Imagina o sono dessa pessoa. Meus irmãos, segurança, nós estarmos com esse Deus e nós termos a certeza de que se nós seguirmos a sua voz, Ele sendo o nosso bom pastor, nós só andaremos por veredas de justiça, nós seremos guiados a pastos verdejantes, nós seremos conduzidos às águas de descanso e teremos a nossa alma refrigerada. Seguindo esse pastor, ainda que a gente venha passar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque Ele está comigo. Ele não está fora de mim e longe de mim. Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. E eu habitarei em um lugar para todos os dias da minha vida. E ali eu terei segurança ao levantar e ao deitar. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua caminhada? O teu sono pode revelar isso. Alguns dormem por covardia. Não é isso que a gente está falando. Esse texto fala daqueles que dormem e descansam e repousam na convicção de que o meu Senhor está olhando para mim. Em paz, vamos deitar hoje à noite? Vamos deitar hoje à noite em paz? Vamos pegar no sono? Porque o Senhor, somente Ele,
me faz repousar em segurança. Deus abençoe você, a sua casa, teu coração, tua alma, no nome precioso de Jesus. Quem sabe hoje você que está me ouvindo, você que está nos acompanhando, você que ainda não conhece esse Deus, você que não conhece esse pastor, ele disse: vinde. Você pode tomar uma decisão pelo Senhor hoje à noite. Você pode parar de deitar e nunca dormir, nas aflições de resolver a vida. Ele está dizendo: aquieta. Mas a isso você precisa conhecê-lo. Quem sabe hoje você precisa tomar decisões radicais na sua vida. Você estava me assistindo, você está ouvindo os cultos, está buscando a internet para que contextos melhorem. Hoje ele está dizendo: não, você deveria ver a minha face. Queria orar para a gente encerrar esse culto. A gente ainda vai ter uma canção. Quem sabe nesse tempo da música que nós ainda ouviremos, seremos ministrados, você consiga ter um tempo de orar e fazer decisões que você precisa. Pai, obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem sido um Deus fiel e que revela quem o Senhor é. Mas como é bom o Senhor revelar as realidades das nossas vidas, que elas são mínimas, elas são superáveis. É possível a gente enfrentar as aflições do mundo numa perspectiva e numa certeza de vitória. Obrigado porque o Senhor nos deixa claro que o Senhor ouve e isso traz alento para a gente. Obrigado porque o Senhor olha. Bendito seja o teu nome que nos dá alívio em tempos de angústia. Muito obrigado, Senhor, pela promessa das noites de descanso. Senhor, visita cada coração, as decisões que precisam ser tomadas hoje, vidas que precisam retornar para o Senhor. Gente boa que está perdida, que está confusa, que eles sejam resgatados pela mão do Senhor, do nosso Supremo Pastor. Estamos nas nossas casas, mas o Senhor está conosco. O ambiente seguro não são com cadeados, é com o Senhor e no Senhor. E nos faz morar nesse lugar para todo sempre. Bendito seja o teu nome, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.